Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Avaliação. Meditação é uma ação muito importante na vida. Talvez seja a ação que tenha a maior e mais profunda importância. É um perfume que não pode ser facilmente percebido. Não é para ser comprada pela luta e pela prática. Um sistema só pode produzir a fruta que oferece, e o sistema, o método, está baseado na inveja e na ganância. Não ser capaz de meditar é não ser capaz de ver a luz do sol, as sombras escuras, as águas cintilantes e a folha tenra. Mas tão poucos veem essas coisas. A meditação não tem nada a oferecer. Você não pode esmolar com as mãos cruzadas. Ela não o salva de qualquer dor. Ela torna as coisas abundantemente claras e simples. Mas, para perceber essa simplicidade, a mente precisa libertar-se, sem qualquer causa ou motivo, de todas as coisas que reuniu através de causa e motivo. Essa é a questão total da meditação. A meditação é o expurgo do conhecido. Buscar o conhecido em formas diferentes é um jogo de auto-engano, e então o meditador é o Senhor. Não existe o simples ato da meditação. O meditador só pode agir no campo do conhecido. Ele precisa deixar de agir para o desconhecido existir. O incognoscível não convida você e não se pode convidá-lo. Ele vem e vai como o vento, e você não pode capturá-lo e armazená-lo para seu benefício, para seu uso. Ele não tem valor utilitário, mas sem ele a vida fica imensuravelmente vazia. A pergunta não é como meditar, que sistema seguir, mas o que é meditação? O como só pode produzir o que o método oferece, mas a própria investigação do que é meditação abre a porta para a meditação. A investigação não está fora da mente, mas dentro do movimento da própria mente. Ao buscar essa investigação, o mais importante é entender o próprio buscador, não o que ele busca. O que ele busca é a projeção do próprio desejo, de suas próprias compulsões, desejos. Quando esse fato é percebido, toda a busca cessa, o que em si mesmo é enormemente significativo. Então a mente não está mais tentando agarrar algo além de si mesma. Não há um movimento para o exterior com sua reação para o interior. Mas quando a busca cessa inteiramente, há um movimento da mente que não é nem para o exterior, nem para o interior. A busca não chega ao fim por qualquer ato da vontade ou pelo complexo processo de conclusões. Parar de buscar exige grande entendimento. O final da busca é o início de uma mente quieta. A mente que é capaz de concentração não é necessariamente capaz de meditar. O autointeresse de fato produz concentração, como qualquer outro interesse, mas essa concentração sugere um motivo, uma causa, consciente ou inconsciente. Sempre há uma coisa a ser ganha ou posta de lado, um esforço para compreender, para chegar do outro lado. A atenção com um objetivo está interessada em acumular. A atenção que vem com esse movimento em direção a algo ou para longe de algo é a atração do prazer ou a aversão da dor. Mas meditação é aquela atenção extraordinária na qual não existe criador do esforço, nem fim ou objeto a ser obtido. O esforço é parte do processo aquisitivo, é a coleta de experiências pelo experienciador. O experienciador pode concentrar-se, prestar atenção, estar consciente,
Mas o desejo ardente do experienciador pela experiência precisa cessar totalmente, pois o experienciador é simplesmente a acumulação do conhecido. Há uma grande bem-aventurança na meditação. Ele explicou que estudara filosofia e psicologia e lera o que Patanjali disse. Ele considerava o pensamento cristão bastante superficial e tendente à simples reforma. Então fora para o Oriente, praticara algum tipo de yoga e estava razoavelmente familiarizado com o pensamento hindu. Li algumas coisas do que tem dito e acho que consigo acompanhá-las até certo ponto. Vejo a importância de não condenar, embora ache extremamente difícil não fazê-lo. Mas não consigo entender absolutamente quando diz não avalie, não julgue. Todo pensamento, parece-me, é um processo de avaliação. Nossa vida e todos os nossos pontos de vista se baseiam em escolhas, em valores, em bom e mal e assim por diante. Sem valores, nos desintegraríamos e certamente não é isso que você diz. Tentei esvaziar minha mente de todas as normas e valores e, para mim, pelo menos, é impossível. Existe pensamento sem verbalização, sem símbolos? As palavras são necessárias para pensar? Se não houvesse símbolos referenciais, existiria o que chamamos de pensar? Todo pensamento é verbal ou existe pensamento sem palavras? Eu não sei, nunca considerei o assunto. Até onde posso perceber, sem imagens e palavras, não haveria pensamento. Não devemos descobrir a verdade desse assunto agora, enquanto estamos aqui falando sobre isso? Não é possível descobrir por si mesmo se existe pensamento sem palavras e símbolos ou não? Mas de que modo isso está relacionado com avaliação? A mente é composta de referenciais, associações, imagens e palavras. A avaliação vem desse pano de fundo. Palavras como Deus, amor, socialismo, comunismo e outras representam um papel extraordinariamente importante em nossa vida. Neurológica, assim como psicologicamente, as palavras têm significação de acordo com a cultura na qual somos criados. Para um cristão, certas palavras e símbolos têm enorme significação, e para um muçulmano, outro conjunto de palavras e símbolos tem uma significação igualmente vital. A avaliação ocorre nessa área. Pode alguém ir além dessa área? E, mesmo que possa, por que alguém iria? Pensar é sempre condicionado. Não existe essa coisa de liberdade de pensamento. Você pode pensar o que quiser, mas seu pensamento é e sempre será limitado. A avaliação é um processo de pensamento, de escolha. Se a mente estiver satisfeita, como geralmente está, para permanecer dentro de um limite, amplo ou estreito, não se incomodará com qualquer questão fundamental. Ela obterá sua própria recompensa, mas se ela quiser descobrir se existe algo além do pensamento, então toda a avaliação precisará cessar. O processo de pensar terá de chegar ao fim. Mas a própria mente é parte e parcela desse processo de pensar. Então, por meio de qual esforço ou prática, o pensamento pode ser levado ao fim? Avaliação, condenação, comparação é o modo do pensamento. E quando você pergunta por meio de qual esforço ou método o processo de pensar pode ser levado ao fim, você não está buscando obter algo? Essa ânsia de praticar um método ou de fazer mais esforço é o resultado da avaliação e ainda será um processo da mente.
Nem pela prática de um método, nem por qualquer esforço que seja, o pensamento pode ser levado ao fim. Por que fazemos um esforço? Pela razão muito simples de que, se não o fizéssemos, estagnaríamos e morreríamos. Tudo faz um esforço, toda natureza luta para sobreviver. Nós lutamos apenas para sobreviver ou para sobreviver dentro de certo padrão psicológico ou ideológico. Queremos ser alguma coisa. O anseio da ambição, da realização, do medo, molda nossa luta dentro do padrão de uma sociedade que tomou forma pela ambição, realização e medo coletivos. Fazemos esforço para obter ou para evitar. Se estivéssemos interessados somente na sobrevivência, então nosso ponto de vista seria fundamentalmente diferente. Esforço sugere escolha. Escolha é comparação, avaliação, condenação. O pensamento é criado dessas lutas e contradições. E pode esse pensamento libertar-se de suas próprias barreiras auto-perpetuadoras? Então precisa haver uma mediação externa, chame isso de graça divina ou do que quiser, que intervenha e dê fim aos hábitos da mente fechada em si mesma. É isso que você está mostrando? Com que ansiedade queremos alcançar um estado gratificante? Se posso comentar, Senhor, você não está interessado no sucesso, na realização, na libertação da mente de uma condição particular? A mente está contida na prisão de sua própria criação, de seus próprios desejos e esforços, e cada movimento que ela faz em qualquer direção é dentro da prisão, mas ela não está ciente disso. Então, em sua dor e conflito, ela reza, ela busca uma mediação externa que a liberte. Ela geralmente encontra o que procura, mas o que encontra é o resultado do próprio movimento. A mente ainda será uma prisioneira, só que em uma nova prisão, que é mais gratificante e confortadora. Mas o que, em nome dos céus, podemos fazer se cada movimento da mente é uma extensão da própria prisão? Então toda esperança deve ser abandonada. Esperança é outro movimento do pensamento preso no desespero. Esperança e desespero são palavras que tolhem a mente com seu conteúdo emocional, com seus anseios aparentemente opostos e contraditórios. Não é possível permanecer nesse estado de desespero ou em qualquer estado semelhante sem fugir para uma ideia oposta ou sem se prender desesperadamente ao estado que é chamado de alegre, esperançoso, etc. O conflito toma forma quando a mente põe-se em fuga de um estado chamado infelicidade, dor, para outro chamado esperança, felicidade. Entender o estado no qual se está não é aceitá-lo. Tanto aceitação quanto negação estão dentro da área de avaliação. Temo que ainda não tenha entendido como o pensamento pode chegar ao fim sem algum tipo de ação nessa direção. Toda a ação da vontade, do desejo, da ânsia compulsiva nasce na mente, a mente que está avaliando, comparando, condenando. Se a mente perceber a verdade disso, não pela argumentação, convicção ou crença, mas por ser simples e atenta, então o pensamento chegará ao fim. O fim do pensamento não é adormecer, um enfraquecimento da vida, um estado de negação. É um estado inteiramente diferente. Nossa conversa mostrou-me que não tenho pensado muito profundamente a esse respeito. Embora eu tenha lido bastante, só assimilei o que outros disseram. Sinto que, pela primeira vez, estou experienciando o estado de meu próprio pensamento e talvez seja capaz de ouvir alguma coisa a mais
do que simples palavras.